Que a graça de Deus esteja com todos, amém? A leitura para direcionamento da palavra hoje encontra-se em Êxodo, no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 32. Êxodo capítulo 32. Vamos ler do versículo 1 ao 13. Êxodo capítulo 32, do versículo 1 ao 13. Diz a palavra: Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhe Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Versículo 5. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou e diz: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tendo visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que eu se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma. De ti farei uma grande nação. Versículo 11 diz: Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tirastes da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque onde dizer os egípcios, com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o meu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurados, e lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu. E toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei à vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Diz a palavra do Senhor. Amém. Bom dia, igreja. Eu sempre coloco isso aqui, porque que bom que não tem o jeito certo, né? Que a gente pode mudar, não é isso? Não tem que ser. Podemos mudar, cada um faz do jeito que ele se sente melhor, do jeito que fica melhor. O que tem que ser feito e pregado é a palavra do Senhor. Isso é o certo, isso tem que ser. Amém, irmãos? O primeiro louvor de hoje, os irmãos lembram que nós cantamos ao Senhor? Os louvores foram todos louvados em exaltar a Deus, em falar da grandiosidade de Deus, enaltecer ao nosso Deus. Porque todo o sentido dessa reunião é dar glórias a Deus. Nós não estamos aqui para outro motivo. Nós louvamos, reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus.
E eu sempre falo, e gosto de deixar bem claro, irmão, não há espaço para o homem, não há destaque para nenhum homem, nenhuma mulher no reino dos céus. O destaque é do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que tem que ser exaltado, honrado, a Ele toda a honra e toda a glória. Nós, em Êxodo, no capítulo 32, diz que o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, estou lendo na NVI, demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam. Êxodo, capítulo 20. Nós vamos dar uma manuseada na Bíblia. Êxodo, capítulo 20. Olha o que o povo falou com Arão: venha, faça para nós bezerros, faça para nós bezerro, faça para nós um Deus para que possamos adorá-lo. Em Êxodo capítulo 20, no versículo 3, o que Deus diz àquele povo, a esse mesmo povo, Deus está dizendo assim: olha, não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas, debaixo da terra, não te prostrarás diante deles e nem lhes prestarás culto. Deus fala para esse mesmo povo, Deus dá um mandamento, é um mandamento: não terás outros deuses além de mim. E o povo, ao ver que Moisés, agora nós estamos no capítulo 30, estava demorando, para o povo, Moisés estava demorando, havia 3 meses, no capítulo 20, fala que há 3 meses o povo tinha saído, estava no deserto. E o povo então começa a achar que está demorando, um povo que era escravizado por Faraó, um povo que não tinha vontade própria. Agora eles já estão achando que Moisés já estava demorando, e que era necessário fazer para eles um ídolo, para que eles o adorassem, para que os conduzisse. E este mesmo povo, meus irmãos, foi um povo que foi tirado de uma cultura idólatra, onde havia vários deuses, eles viam vários deuses sendo adorados. E esses mesmos deuses que eles viram, foram humilhados pelo único Deus, pelo único Senhor, o Deus dos exércitos, que humilhou todos os deuses e tirou esse povo com mão forte da escravidão. Mas para eles já estava demorando. E eles continuam dizendo, no 32 ainda, para que nos conduzam. Um povo, meus irmãos, que foram conduzidos pelo próprio Deus. Você já imaginou? Você já imaginou a cena de você chegar diante de um mar e abrir todo o mar, abrir todas aquelas águas, e você passar a pé seco, porque o seu Deus está te conduzindo? Você já imaginou que maravilha os olhos desse povo contemplaram? Eu não contemplei, creio que você também não. Você já imaginou isso? E agora, eles queriam que fizesse para ele um ídolo, para que os conduzisse. E continuam dizendo, no versículo 1 ainda do 32, para que nos conduzam, deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, está vendo, meus irmãos? Eles estão dizendo, pois a esse Moisés, homem que nos tirou do Egito, homem que nos libertou, nós não sabemos o que lhe aconteceu. Êxodo capítulo 20, Deus fala para aquele povo, no versículo 2, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. E o povo agora já estava dizendo que era Moisés quem havia tirado ele. Onde esse Moisés, aquele Moisés, está demorando, aquele que nos tirou, eles já estavam levando essa responsabilidade, dando essa glória
para Moisés, dizendo que foi Moisés quem os libertou. E ele sumiu. Nós não sabemos o que aconteceu com esse homem que nos libertou. E o próprio Deus, em Êxodo capítulo 20, versículo 2, fala: eu, o Senhor teu Deus, que os libertei. Fala com esse mesmo povo que já havia esquecido quem havia tirado. E nós sabemos que não foi Moisés quem tirou, quem libertou o povo, meus irmãos. Nós não podemos ficar enganados, nós não somos enganados. Nós sabemos que Moisés foi um homem temente a Deus, assim como você, mas Deus usou esse homem em uma ocasião especial para libertar o seu povo, para libertar o povo escolhido dele. E foi Deus quem tirou esse povo com mão forte, não foi Moisés. Moisés foi usado por Deus. Moisés foi uma ferramenta nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Porque Deus é soberano, é Ele quem faz. Êxodo capítulo 20, versículo 22, é só para a gente estar vendo 32 e vendo o que Deus havia já falado para aquele povo, e vendo como a memória do povo é curta, assim como muitas das vezes a minha memória e a sua memória é curta, meu irmão. O que Deus tem feito na sua vida, como Deus tem transformado a sua vida, o que Deus tem restaurado lares, tem restaurado famílias, e com o tempo passa e começamos a esquecer daquilo, ou então a dar glória para aquele que foi usado por Deus. Nós temos irmãos aqui que são capacitados na área do casamento, nas áreas da família, para nos ajudar. Então eu te falo, se estamos precisando de ajuda, vamos procurar, não vamos morrer sozinhos. Vamos procurar ajuda, mas a honra e a glória não é minha, não é do Baltazar, não é de nenhum dos irmãos, é de Deus, irmãos, porque é Ele quem restaura. Apenas ferramentas na mão, vasos nas mãos do oleiro. Meu irmão, se tem um lugar de quebrar, é quebrar nas mãos do oleiro, porque Ele te molda de novo, Ele tem misericórdia, Ele tem graça, justiça e misericórdia. Deus já exercia misericórdia e graça, meu irmão, desde a fundação do mundo. Já havia misericórdia e graça do nosso Deus Todo-Poderoso. Aí quando ele fala, lá no capítulo 20, no versículo 22, ele vai estar falando assim: o Senhor disse a Moisés, porque o povo, irmãos, eles tinham visto aquele monte fumegar, aquele monte tremer, tanto poder, meu irmão. Tanta glória, como que vai dar um poder para um homem? Como vai dizer que foi esse Moisés que nos libertou, depois que viu tanto poder, aquele monte quase derreter, e ninguém podia chegar nem perto, porque seria consumido por causa do poder do nosso Deus Altíssimo, Deus poderoso, que guarda, que cuida, e que cuidou do seu povo. Aquele povo ficou tão temeroso que ele falou: Moisés, não fala, não deixa Deus falar conosco, fala você mesmo, Moisés, para que não morramos. Temor, medo. Aí no versículo 22 do capítulo 20, o Senhor disse a Moisés: Moisés, diz o seguinte aos israelitas: vocês viram, olha o que Deus diz, vocês viram por si mesmo que do céu lhes falei. Olha Deus relembrando o povo, meus irmãos. Olha como nós precisamos ser relembrados. Olha como muitas das vezes nós precisamos de repetição em nossas mentes, para que possamos entender e não esquecer. Ele já falou daquilo, ele já leu 1 Coríntios 11, 23, para falar assim. Irmãos, você quer que fala de quê? Se chegar um irmão aqui com uma novidade que ninguém nunca viu, sai fora. A palavra de Deus é simples. O Evangelho é simples, é puro e simples. É para todos. Deus, Ele usa o fraco para envergonhar o forte. Então, meu irmão, e nós somos fracos. Eu quero ser fraco para que Deus me use. Eu não quero que você tenha certeza que você também não quer ser o cara, você não quer aparecer. Sabe por quê? Porque você quer ser um instrumento nas mãos do Deus Todo-Poderoso, e Ele usa esses. Ele quer trabalhar nesses, e Ele fala assim: olha, não façam o que vocês ouviram por si mesmo, do que dos céus lhe falei, o próprio Deus falando, e fala para ele assim: não façam ídolos de prata nem de ouro para me
representarem. E lá em Êxodo 32, eles acharam que Moisés já estava demorando, e logo já pediram para Arão para que fizessem. E eles ouviram do próprio Deus para que não fizessem. Para que não fizessem. Capítulo 23, capítulo 24, no versículo 3, meus irmãos, de Êxodo ainda, ele vai falar isso aqui, olha, capítulo 24, versículo 3, ele vai dizer assim: quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhe todas as palavras e ordenanças do Senhor, olha o que eles responderam. Eles responderam em uníssono, em uma só voz: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Olha que maravilha, irmão. Muitas das vezes, meus irmãos, acontece isso na minha vida. Eu creio que acontece na sua também. Temos o desejo de permanecer naquele mesmo entusiasmo, aquele mesmo primeiro amor, aquele desejo de proclamar, de anunciar as boas novas, de dizer que só Jesus é digno. Aí o tempo vai passando, meu irmão, e podemos cair no esquecimento. Mas já ouvimos várias vezes, saímos daquela porta ali, passa algum tempo, começamos a esquecer. E Deus fala para eles, não façam, e eles ouviram do próprio Deus para que não fizessem, e eles falaram em uma só voz, assim como nós falamos e temos o temor e queremos fazer. E no versículo 7, ainda do versículo 24, em seguida, leu o livro da aliança, Moisés para o povo, e eles disseram, olha o que eles disseram agora: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. E o Senhor tinha ordenado que não fizessem ídolos. O Senhor tinha ordenado que não criasse deuses para adorar. E eles disseram em uma só voz: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. E eles fizeram, irmão. Em Êxodo 32, eles vão e chegam até Arão, porque eles acharam que estava demorando. Eles já queriam um Deus que lhe conduzisse. Eles já falaram que era Moisés que havia libertado. Eles já haviam esquecido, quando eles estavam diante daquele monte que tudo tremia e fumegava, eles já falavam que era Moisés que havia os libertado. Respondeu-lhes Arão no versículo 2: tirem os brincos, o ouro das suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Olha no versículo 4. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Olha, meus irmãos, Deus, Ele tenta imaginar, nós não conseguimos entrar jamais na mente de Deus. Mas dá para sentir uma frustração. Havia ensinado, havia falado, havia tirado vários sinais e maravilhas. Libertado o seu povo, tirado com mão forte, dizendo: eu sou o seu Deus. E o povo mais para frente falam que esse Deus que foi feito, que havia que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do trono e diz que amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, levantou-se para entregar-se à farra. Então o Arão cedeu, ele fundiu e transformou tudo num só modelo. E o povo, esse povo, se corrompeu muito depressa. Esse povo se corrompeu muito depressa, que no versículo 7, olha para vocês verem, no versículo 7 de 32, então, o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, olha o que Deus está falando, desça,
Preste bem atenção, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se muito depressa. Se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele e ofereceram-lhe sacrifício e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Deus, meus irmãos, Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Toda honra e toda glória é dele. Tudo é dele. Foi ele quem fez todas as coisas. 37 ainda, Deus, ele não divide, ele colocou, e o povo nesse momento, já havia colocado Deus em segundo plano. Porque eles já nem lembravam mais daquele Deus que havia tirado eles do Egito. Eles já haviam pedido que Arão fizesse, falado que era Moisés, e que Arão fizesse um ídolo para ele. E eles já estavam ali agora felizes. Para eles já estava bom ali agora. Eles já estavam vendo aquilo ali que sai em forma de um bezerro de ouro e começaram a adorar. E Deus fala para Moisés para que ele descesse, porque aquele ali era o povo dele. O seu povo que fez. Mas Moisés conhecia o seu Deus, conhecia o seu poder e a sua misericórdia. Moisés é uma questão de intimidade. É uma questão de que Moisés, ele ouvia de Deus e ele temia o seu Deus. Moisés, e Deus, olha o que o Senhor disse ainda, Deus disse no versículo 9, disse o Senhor Deus a Moisés: tenho visto que esse povo é um povo obstinado, já é um povo que está obstinado a errar, obstinado a pecar, porque quando eles estavam saindo, é um povo que estava sempre reclamando, é um povo que estava sempre murmurando, nada estava bom. Eles reclamavam porque Deus estava alimentando somente com pão. Aí eles já queriam carne, já estava ruim, reclamavam o tempo todo. Reclamavam que estava faltando água. E qual que era a diferença? Porque Moisés, quando eles reclamavam com Moisés, Moisés ia para diante de Deus e colocava a situação. Esse povo, quando eles têm sede, esse povo, Moisés fala, esse povo, pai, eles estão a ponto de me matar. Eles querem água, eles estão dizendo que vão morrer de sede. Moisés mostrava uma dependência total do seu Deus, porque ele sabia o que Deus pode fazer. E ele fazia tudo, e Moisés continua e diz para ele assim, ele fala assim, tenho visto que eles são obstinados, deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua, depois farei de você uma grande nação. Olha a proposta que Deus faz para Moisés, era como se fosse agora com Noé, é como se fosse agora o novo Noé, ele ia destruir tudo, e fazer de Moisés, e Deus é poderoso, irmãos, ele faria. Mas Moisés entendeu, Moisés entendia, Moisés de intimidade com Deus, ele sabia, Moisés ele entendeu que isso não era o certo, porque Deus amava o seu povo, e Moisés amava aquele povo também, um povo obstinado, e Moisés sabia da aliança que Deus tinha com eles. Moisés, porém, olha que Moisés fala, irmãos, às vezes se fosse eu, você fala, pode acabar com tudo, Senhor, mata tudo, deixa só eu e minha família, e nós vamos começar de novo. Não é, irmãos? Fala que João e Tiago, João, o discípulo do amor, ele e Tiago, não sei em qual cidade que eles estavam ali ensinando, ele falou assim, joga fogo e destrua tudo. Mas aí, sabe o que acontece? Eles começaram a ter um envolvimento com o nosso Mestre Jesus. Eles começaram a entender o amor de Cristo por cada alma. Começaram a entender que Jesus é a diferença. Aí, ele se tornou o discípulo do amor. Convivência, intimidade com o Senhor, transforma nossas vidas. Isso transforma. Então, mas Arão e Deus e Moisés, então ele fala, porém Moisés suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando, ó Senhor,
Porque se acenderia a tua ira contra o... Olha que Moisés fala. O teu povo. Deus havia falado que era o seu povo, mas ele falou, por que acenderia a tua ira contra o teu povo? Aí olha o que Moisés fala para ele, ele não divide. Moisés não quis tomar posse para ele, que ele fez, que ele está fazendo, ele fala assim, que tirastes do Egito com grande poder e forte mão, porque ele sabia que ele era apenas um homem nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Nós somos todos seres humanos nas mãos de um Deus Todo-Poderoso. Ele pode operar maravilhas através de você, meu irmão, e minha irmã. Basta Ele querer, porque Ele é soberano. Ele usa quem Ele quer. Ele faz o que Ele quiser, porque Ele é soberano. Mas vem agora a entender aquele que está sendo usado por Deus, aquele que está sendo abençoado por Deus, aquele que tem tirado o tempo e intimidade que o Senhor tem cuidado e abençoado o seu povo, a entender que toda a honra e toda a glória é do Senhor Jesus. É do nosso Deus Pai. É dele. Moisés sabia, ele fala, foi o Senhor que tiraste do Egito o teu povo com mão forte. Moisés já havia falado, Moisés sabia o que ele era. Agora, não vai dar para a gente terminar, estamos em cima da hora. Agora nós vamos, uma coisa rápida, só para a gente entender aqui rapidinho. Moisés, Arão, todos dois beberam da mesma fonte, amém, irmãos? Todos dois. Moisés falava, Deus falava com Moisés, Arão era o porta-voz. Ele viu todos os sinais e maravilhas. Ele viu todas as coisas acontecer. Moisés ia até o Senhor e apresentava o problema, quando o povo chegava até ele. E Deus dava a solução, porque é Ele quem dá a solução. Não é as nossas ideias mirabolosas, é Ele quem dá a direção. Quando o povo achou que ele estava demorando e falou com Arão, então, naquele momento, ele cedeu. Ele estava fragilizado, irmãos. Eu não estou falando mal de Arão, ele estava fragilizado no meio daquele povo obstinado, um coração duro, um povo que gostava só de reclamar e de murmurar. Ele estava ali. E naquele momento, assim como várias vezes em nossas vidas, nós também erramos. Nós também ouvimos outra voz. Nós também fazemos o que não é para ser feito. Porque isso não tirou a salvação de Arão. Ele foi o sumo sacerdote. Está salvo. Mas naquele momento, ele ouviu a voz da multidão que o cercava. Então ele pediu para que fizesse tudo ali e fez aquilo ali. Eles ouviam da mesma fonte, bebiam da mesma fonte, mas a diferença é, Arão também, que viu todas as coisas, naquele momento, ele deu ouvidos à voz do povo. E hoje, para a gente estar terminando aqui, que está fechando, qual voz você tem ouvido, igreja? Porque nós somos cercados de várias vozes. Nós somos cercados de vários tipos de evangelho, o qual nós sabemos que existe só um. Nós somos bombardeados dentro dos nossos lares com notícias e com mais notícias, e que vai acontecer, e que vai piorar, e que vai piorar. Mas nós lemos Mateus 6,33 sempre e dissemos amém. Mas nós somos seres humanos, irmãos. Na hora que nós estamos apertados, nós começamos a olhar e já preocupar com aquelas vozes. Olha, vai acontecer isso, e a moeda vai cair, vai acontecer isso, e vai acontecer aquilo, e o desemprego, e nós vamos ficando atordoados, e começamos a dar mais ouvido à voz aqui do mundo de fora que está jogando, ao invés de lançarmos uma voz e dizer, eu sei que o meu Redentor vive, e que Ele vai cuidar de mim, seja em qualquer situação, Ele vai nos guardar. Seja o momento que passar no Brasil, no mundo. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não perdeu o controle. Deus sabe o que está acontecendo agora com os russos, fazendo a injustiça, ou seja o que você pensar. Deus está vendo, meus irmãos.
E ele é justo, tanto é que no final, se você continuar lendo no capítulo 32, lá na frente Deus vai perdoar, Moisés vai falar com ele vai perdoar, mas vai ser feito justiça. E esse povo que induziu, a palavra fala isso, que Arão fizesse o bezerro de ouro, esse povo eles vão sofrer pragas. É a palavra de Deus, irmãos. Deus é amor, mas Deus é justiça. Então, vamos ouvir a voz de Deus. Vamos ter certeza de que Deus vai cuidar de nós, de que seja em qualquer situação, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, que todas as outras coisas vão ser acrescentadas ao básico. Então, meus irmãos, e Jesus pode estar às nossas portas, pode voltar para mim hoje, ou para você, ou pode voltar para todos. Vamos preocupar com essa voz, a voz de Deus, e nos santificar, e confessar os nossos pecados, e estar prontos, para quando Ele voltar, irmãos, nós sermos chamados. E se formos acontecer, qual motivo, qual seja, como o Maurício falou na coleta aqui, de estar, de tudo posso naquele que me fortalece, mas é contentamento em qualquer situação. E Deus é conosco, irmãos, Deus vai nos cuidar. Que Deus nos abençoe, eu não vou estender mais muito não, porque o Carlos combinou um sinal comigo, e ele já fechou a sobrancelha, não, o sinal era esse. Se ele fechasse a sobrancelha, eu já estava passando do horário, né, irmão? Que Deus abençoe, meus irmãos, e vamos ouvir a voz de Deus, porque Ele cuida do seu povo, Ele cuida de você, meu irmão, Ele cuida de mim, e Ele vai continuar cuidando até o último dia de sua vida, amém? Deus seja louvado, hoje e sempre.